Assembleia Legislativa, na pessoa do deputado Márcio da Farmácia, por gentilmente ceder o auditório para este evento. Formação da mesa de honra. Convidamos o diretor do Instituto Histórico Militar, senhor Roberto Tonin, para recepcionar as demais autoridades presentes para compor a mesa de honra. O Instituto Histórico Militar convida autoridades para representar esta Casa Legislativa, o Corpo de Oficiais da PM e Corpo de Praças. Convido a vir à frente para compor a mesa da solenidade as seguintes autoridades. Sargento Galesco, neste ato representando o deputado Márcio da Farmácia. Digníssimo senhor Capitão PM Virgílio Correia Mariano, comandante da 3ª Companhia Rota. Senhor soldado PM André Luiz Troncoso Alves, do 38º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, Força Tática. Senhora, segundo o Sargento PM, Eliane, do 11º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Execução do Hino Nacional Brasileiro. Convidamos a todos para que, de pé, aqueles que puderem, na medida de suas possibilidades, em sinal de respeito, cantar o Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e composição de Francisco Manuel da Silva. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói com brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada.
imponente berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá Baruque os tempos estrelado, redigam verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol e as mães gentil, pátria amada, Brasil. Podem se assentar, senhoras e senhores. Para dar as boas-vindas, convidamos a fazer uso da palavra o senhor diretor do Instituto Histórico Militar, Roberto Tonin. Obrigado. Boa noite a todos. Agradeço a presença dos senhores, agradeço a presença do capitão Virgílio, do soldado Troncoso e da sargento Eliane e de nosso anfitrião, sargento Galesco. Em nome do IHM, agradecemos ao senhor deputado Márcio da Farmácia por apoiar a realização desta cerimônia e agradecemos esta Casa Legislativa por sempre se mostrar solícita na defesa dos interesses públicos. O Instituto Histórico Militar, IHM, é uma associação sem fins lucrativos que tem o objetivo de resgatar, divulgar fatos, documentos e atividades relacionadas com a história militar. Seus projetos incluem a produção de livros e seminários, a organização de exposições sobre história militar, nós coproduzimos filmes e videodocumentários e promovemos o reconhecimento de trabalhos de militares e civis em prol da memória histórica e dos valores de nosso povo, através de cerimônias de outorgas de condecorações. Estas condecorações do Instituto Histórico Militar, criadas pelo nosso diretor Marcelo Kovacs, sempre invocam personagens e fatos históricos que demonstram a bravura e a determinação de nosso povo e o seu compromisso com as leis e instituições. E, acima de tudo, invocam os grandes homens e mulheres que jamais faltaram ao chamado do dever e sempre enfrentaram aqueles que ameaçavam a nossa sociedade. Estamos, hoje, aqui para homenagear os senhores, os heróis do nosso presente, que fazem muito mais do que o seu dever, arriscam as suas vidas pelo bem da coletividade. E o fazem, apesar de todas as críticas e dificuldades, com bravura e honra. Esta será uma homenagem, mas com um objetivo enorme, de mostrar a todos que aqueles que lutam, que se arriscam, que se sacrificam, merecem respeito, merecem reconhecimento, merecem a admiração de todos nós. Nós, do Instituto Histórico Militar, representando a sociedade civil, prestamos esta homenagem e esperamos que as instituições também cumpram seu dever para com os senhores, lhes fornecendo os equipamentos necessários para o seu trabalho, salários e aposentadoria à altura dos riscos e da importância que possuem na defesa da sociedade. E também a assistência àqueles que tombaram ou se feriram, cujas famílias merecem todo o apoio e consideração. Deixo aqui registrado uma mensagem aos senhores, que serão homenageados. Nosso mais sincero obrigado. Sem os senhores, não seria possível a vida civilizada neste país. Muito obrigado pela atenção a todos e sejam bem-vindos. Convidamos para fazer uso da palavra o senhor capitão PM Virgílio, da 3ª Companhia Rota. Sargento Galesco, presidente do
Instituto Histórico Militar, senhores componentes da mesa, os demais familiares e policiais militares aqui presentes, em nome do comandante do 1º Batalhão de Polícia de Choque, Tobias de Aguiar Rota, agradeço o convite, parabenizo a todos pela solenidade de valorização comum em qualquer país civilizado do mundo. O país que não reconhece o serviço prestado por esses seus militares, ele deixa de reconhecer, muitas vezes, o verdadeiro ato heróico. Nós tivemos, agora, em momento recente, a morte de alguns bombeiros no Rio de Janeiro, no episódio fatídico, muito triste realmente. Tivemos alguns policiais militares vítimas de ações criminosas, terrorismo criminal, aqui no estado de São Paulo, inclusive alguns deles pertencentes ao 1º Batalhão de Choque, a Rota. E, mesmo assim, nós vemos aqui muitos pais de família, muitos familiares, dispostos a levar a fim o seu juramento do sacrifício da própria vida, por amor à profissão. Eu sou a 3ª geração da minha família, meu avô serviu na Polícia Militar, na época Força Pública, meu pai também, e agora comigo. E meu filho tem tendências a querer também a mesma coisa, apesar de ainda ter 11 anos. Então, se não fosse um lugar honrado, um não puxaria o outro. Então, parabéns a todos os senhores por ostentarem com orgulho essa farda, aos familiares, tenham orgulho dos seus pais, irmãos, filhos, esposos, esposas, que dispõem das horas de folga e, principalmente durante o serviço, se sacrificam em nome da população paulista. Muito obrigado a todos. Convidamos a fazer uso da palavra o soldado PM André Luiz Troncoso Alves, do 38º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, Força Tática. Primeiramente, boa noite a todos da mesa, senhor presidente, capitão, sargento Galesco, a todos presentes aqui também, policiais e familiares. Queria agradecer esse convite do sargento Galesco por estar hoje aqui representando todos os policiais feridos de serviço ou não, em razão da função, saber que está sendo lembrado esse pessoal que, de certa forma, deixou a vida ali por alguém ou não, ou ficou ferido, que nem eu fiquei, graças a Deus estou vivo, mas ainda estou na batalha para tentar me recuperar, poder voltar a exercer a função. Ao senhor presidente, agradecer a oportunidade também. Queria parabenizar os policiais que hoje vão ser agraciados aqui e aos familiares, reafirmar as palavras do capitão, que os familiares deviam ter muito e devem, como devem ter orgulho, dos policiais aqui presentes hoje. Não só por estar recebendo essa medalha ou o elogio, mas pelas pessoas que são e pelo que fazem pela sociedade. Então, novamente, agradecer a todos e agradecer aí os agraciados de hoje. Boa noite. Por fim, convidamos a senhora segundo sargento PM Eliane, do 11º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos, componentes da mesa, policiais militares e familiares aqui presentes. Eu só tenho a agradecer a homenagem que eu recebi hoje, como a todos os policiais que estão aqui. Essa homenagem faz parte do 11º Batalhão, onde eu estou atualmente, a todos os policiais que trabalham comigo e a todas as policiais femininas que compõem a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que a gente tenta fazer o melhor serviço em prol da sociedade. Só tenho a agradecer a todos. Boa noite. Errata. Convidamos o senhor sargento Galesco, representando o deputado Márcio da Farmácia, para fazer o uso da palavra por fim. Boa noite a todos. Obrigado, Bigorna. Boa noite a todos, meus companheiros, meus irmãos, meus comandantes, qual faço isso em nome do capitão Virgílio, grande combatente, 2 de ouro, aí, Zona Leste, trabalhamos juntos aí. Troncoso é um dos 5.549 policiais feridos
com sequelas nos últimos 10 anos. Nós tivemos, nos últimos 10 anos, nós enterramos 1.200 policiais e mais 286 que cometeram suicídio. Tá? Eu agradeço os parentes, os familiares que estão aqui presentes, porque sem vocês aí, dessa força para os colegas, fica mais difícil. A gente está fazendo eu me sinto honrado, né, estar aqui nessa posição e podendo participar desse ato de homenagear meus amigos. Aí muitos deles trabalharam comigo. A medalha é muito importante, a medalha da Força Pública, Jorge Velho, as demais, aí são importantes, mas acabam ser quase insignificantes pelo trabalho que vocês prestam pela sociedade. Nenhuma profissão do mundo arrisca, né? A gente doa a própria vida para salvar quem a gente nem conhece. E eu fico muito, muito feliz de estar nessa posição, podendo estar homenageando uma fração pequena, que vocês sabem que são muitos os policiais aí que se destacam nas ocorrências. Muitos, às vezes, não são felizes na ocorrência e pagam, às vezes, com sua liberdade ou com sua própria vida. E a gente podendo estar aqui fazendo essa homenagem para vocês é motivo de muito orgulho para todos nós do Instituto Histórico Militar. Queria agradecer também o Roberto Tonin por estar à frente disso, o Marcelo Kovacs, o Márcio da Farmácia, que sempre é solícito, né, por nossos pedidos, para estar cedendo espaço, que é difícil para a gente estar fazendo um evento desse, porque fala que a gente vai homenagear militar, a política não gosta muito da gente, né? Não sei porquê. Mas está sendo mudado isso aí, a cara está sendo mudada, o país está mudando, e espero que a gente consigamos, né, chegar aí num ponto muito positivo para todos nós aí. E parabéns a todos vocês, a homenagem, a festa é dos senhores e das senhoras. Muito obrigado a todos. Gostaríamos de informar aos senhores que, em virtude de produzir uma cerimônia célere e respeitosa, devemos aplaudir os homenageados após a entrega das comendas, demonstrando assim nosso respeitoso apreço pelos seus méritos. Condecoração da medalha Sangue e Bravura. Foi concebida para homenagear aqueles bravos combatentes que vieram a tombar ou a se ferir no exercício da função. É um reconhecimento que fazemos para honrar os heróis que arriscam a própria vida para a defesa de todos os homens, mulheres e crianças que compõem nosso país. Precisamos valorizar aqueles que nos defendem. Precisamos honrar aqueles que nos se sacrificam. Para receber a medalha Sangue e Bravura, convidamos para se colocar em local de destaque as seguintes personalidades: Senhor Cabo PM, Tiago Virgínio da Silva. Soldado PM, André Luiz Troncoso Alves. E o soldado PM, Virgínio da Silva Pereira. Convidamos para fazer a outorga das medalhas o digníssimo diretor do IHM, senhor Marcelo Kovacs, digníssimo diretor de outorgas e honrarias, e o senhor Sargento Galesco. Pedimos também que os padrinhos e madrinhas que estiverem presentes para acompanhar a entrega das medalhas.
Uma salva de palmas aos agraciados, senhoras e senhores. Convidamos agraciados que retornem aos seus locais de origem. Comenda Combatente da Força Pública. Foi criada pelo Instituto Histórico Militar com o propósito de fazer valer o lema da entidade, preservar nossa história e perpetuar os valores. Ela representa o maior movimento cívico-militar da história da nossa pátria, a Revolução Constitucionalista de 1932. Representa os homens e mulheres que arriscaram suas vidas pelo bem maior do nosso povo e de nossa nação, pela proteção de nossas instituições, pela dignidade da corporação e pela defesa da autonomia de nosso Estado e de nossa sociedade. Essa medalha hoje concedida visa reconhecer ou valorizar o trabalho de policial militar e policial civil e também o empenho de cidadãos na defesa de nossa história e nosso patrimônio. Para receber a medalha Combatente da Força Pública, convidamos para se colocar em local de destaque as seguintes personalidades militares: Senhor Capitão PM Daniel Bravo Palm, Capitão PM Virgílio Correio Mariano, Primeiro Tenente PM Vinícius Artilha dos Santos, Primeiro Tenente PM Marvin de Siqueiro Onofrio, Primeiro Tenente PM Renan de Andrade Oliveira, Tenente PM Everton Rodrigues Dati, Segundo Tenente PM Edson Brás, Segundo Tenente PM Eduardo Barbosa Nascimento, Senhor Vinícius Monteiro Pires Inácio, Senhor Leonardo Nogueira Palmieri, Senhor Sargento PM Júlio César Pereira Grossi, Primeiro Sargento PM Edivaldo Damasceno Silva, Segundo Sargento PM Bruno Honorato Antônio. E para receber a medalha Eternos Combatentes da Força Expedicionária Brasileira, convidamos o senhor Tenente PM Marcos William Botelho Gondran. Convidamos a nossa mesa de honra para proceder à outorga das medalhas, bem como as gentis madrinhas e padrinhos.
Uma salva de palmas, senhoras e senhores, para os agraciados. Solicitamos que os agraciados retornem aos seus locais de origem. Convidamos a se colocar neste momento em local de destaque as seguintes personalidades. Segundo o Sargento PM, Sérgio Martins de Souza. Segundo o Sargento PM, Paulo Henrique Brito. Segundo o Sargento PM, Bruno Honorato Antônio. Segundo o Sargento PM, Alexandre de Barros Ferreira. Segundo o Sargento PM, Mark Steve Oliveira. Segundo o Sargento PM, Eliane Filomena Gonçalves de Araújo. Terceiro Sargento PM, Marcos Eduardo do Lago Souza. Terceiro Sargento PM, Henrique Melo dos Santos. Cabo PM, Gilberto Rodrigues de Oliveira Filho. Cabo PM, Vinícius Pereira Grande. Cabo PM, Jucinete da Silva Couto. Cabo PM, Fábio Alves Duarte. E Cabo PM, Daniela Freire de Oliveira Cabreira. Convidamos as autoridades da mesa para proceder na outorga das medalhas, bem como as gentis madrinhas e padrinhos. Uma salva de palmas aos agraciados, senhoras e senhores. Mas eu não sabia, chefe, que tinha também. Solicitamos que os agraciados retornem aos seus locais de origem. Convidamos para se colocar em local de destaque
o Cabo PM Gilmar Andrelino Carneiro, Cabo PM Edson Oliveira da Silva, Cabo PM Leandro Lopes Silva, Cabo PM Luiz Carlos Florencio Dias, Cabo PM Gessé Vila Real Marques Barra, Cabo PM Diego de Souza Barbosa, Cabo PM Marcos Santos Inácio, Cabo PM Robson Tadeu Zucchini, Cabo PM João Antônio da Silva Macena, Cabo PM Lilian Maria de Souza Silva, Cabo PM Tiago Batista dos Santos, Cabo PM Antônio Barros de Moraes Júnior. Convidamos as autoridades, bem como gentis madrinhas e padrinhos, para procederem à outorga das honrarias. Lembrando aos agraciados que, após o término da solenidade, ainda há o kit das medalhas para vocês levarem, bem como os diplomas das medalhas. Uma combatente. Mais duas combatentes. Não. Oi? Agora é essa, né? Mais duas. É para ela colocar direitinho. Uma salva de palmas, agraciados, senhoras e senhores. Convidamos agraciados que se coloquem nos seus locais de origem. Convidamos para se colocar no local de destaque o soldado PM Fabrício Rodrigo Maurício, soldado PM Diego Campman, soldado PM Emerson Gaspar Galhardo,
Soldado PM Silvio Natalino de Almeida Fortunato. Soldado PM Pedro Henrique Galhardo. Soldado PM Elcio da Silva Saraiva. Soldado PM Carlos Magno de Oliveira Duarte. Soldado PM Bruno Pereira dos Santos. Soldado PM Rodrigo Octávio Ribeiro Pompeia. Soldado PM Márcio das Graças Leite. Soldado PM Jean Anderson Severino da Silva. Soldado PM Leandro Patrício Pinto. E soldado PM Ricardo Costa dos Santos. Convidamos as autoridades, bem como madrinhas e padrinhos, para proceder à outorga.
Uma salva de palmas aos agraciados, senhoras e senhores. Solicitamos que os agraciados retornem aos seus locais de origem, bem como as senhoras gentis madrinhas e padrinhos. Convidamos para que se coloquem em local de destaque o soldado PM Ícaro Januário Souza Barros, soldado PM Heleno Emanuel Pereira Silva, soldado PM Everton de Almeida Santos, soldado PM William Marques de Lima, soldado PM Carlos Henrique Guimarães, soldado PM Edinalvo Silva Santana Júnior, soldado PM Tiago Pinhatti, soldado PM Adriano Batista de Lima, soldado PM Paulo Roberto Menezes Cardoso, soldado PM Dimas Leite Silvestre, soldado PM Rafael Felício da Silva, soldado PM Abner Felisbino Fernandes. Convidamos as autoridades, gentis madrinhas e padrinhos, para proceder à outorga da referenda.
Mais uma salva de palmas aos agraciados, senhoras e senhores. Solicitamos que os agraciados retornem aos seus locais de origem. Medalha Domingos Jorge Velho. É uma homenagem ao grande bandeirante e seu papel na conquista e pacificação de parte do território que compõe o Brasil. Essa medalha é uma homenagem à grandeza dos homens que fizeram o Brasil, que conquistaram não apenas territórios, mas também os corações daqueles que neles habitavam, transformando o Brasil numa pátria que recebe a todos, de braços abertos, e não com ranços segregacionais ou separatistas. Não compactuamos com quem quer que queira separar nossas raças, em cores, separar homens contra mulheres, jovens contra velhos, sulistas contra nortistas. Nossa pátria é uma nação agregadora e não desagregadora. Domingos Jorge Velho representa o Brasil, unido, miscigenado, corajoso, que coloca o dever e a honra antes dos direitos. O bandeirante é o soldado cidadão, criador e defensor do Brasil. E esta medalha é homenagem aos policiais militares e civis e a todos os cidadãos que colocam o dever, a honra e o Brasil antes de tudo. Para receber a medalha bandeirante Domingos Jorge Velho, convidamos para se colocar no local de destaque as seguintes personalidades: Senhor Subtenente PM Adriano Ferreira de Castro. Senhor Primeiro Sargento PM Antônio Adalberto dos Santos. Primeiro Sargento PM Irineu Costa Ribeiro. Cabo PM Edson dos Santos Garcia. Cabo PM Robson de Santana. Cabo PM Hugo Martins. Soldado PM Paulo Toloxco Dutra. E o senhor Anderson de Brito Bronzeri. Convidamos as autoridades, gentis madrinhas e padrinhos para procederem à entrega das medalhas.
Uma salva de palmas aos agraciados, senhoras e senhores. Convidamos para receber a Charlie de Coin, do Instituto Histórico Militar, as seguintes personalidades: senhora Creuza Lins de Freitas e a senhora Gláucia Dalcin. Convidamos o diretor de honrarias, senhor Marcelo Kovacs, para proceder à entrega da Charlie de Coin. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Convidamos para que se coloque em local de destaque o senhor Daniel Mota Souza Júnior, para receber a medalha São Paulo, e o senhor Davi Alexandre Guimarães de Souza, para receber a medalha Combatentes da Força Pública. Convidamos o diretor de honrarias e o senhor Sargento Galesco para proceder à outorga das referidas medalhas. Uma salva de palmas aos agraciados, senhoras e senhores. Solicitamos aos agraciados que retornem aos seus locais de origem.
Solicitamos às autoridades que retornem à mesa de honra para darmos prosseguimento à solenidade e encerramento da referida. Solicitamos que as autoridades retornem à mesa de honra. Estamos chegando ao final de mais uma solenidade do IHM. Neste momento, eu peço autorização ao senhor capitão PM Virgínio, da rota, para fazer o uso da palavra. Senhores, muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, parabéns a todos, aos familiares e a todos os agraciados. E contem sempre com a Polícia Militar. Muito obrigado. Bem, senhoras e senhores, daqui de cima eu tenho uma visão privilegiada, porque eu consigo ver o brilho que carrega cada um dos senhores, o brilho no olhar, o sangue cinza bandeirante, que ladeia os primórdios dos nossos instintos, a qual a gente se tornou policial militar. Vocês são honrados homens e honradas mulheres que recebem esta comenda. E além disso, em cada um de vocês, como em mim mesmo, eu vejo os nossos antepassados, aqueles policiais militares que hoje são aposentados, que hoje engalgam a reserva ativa da Polícia Militar. Honrados homens, corajosos trabalhadores, que deixaram o terreiro pronto para que nós possamos alcançar esse lugar de destaque, continuando o trabalho e o legado por eles deixados, e fazendo com que o futuro de nossas famílias, de nossos amigos, de nossa sociedade, de nosso país, tenha pleno vapor, a razão de ser o Brasil imenso de pessoas honestas e trabalhadores. A vocês dedico esta medalha e essas palavras, e também aos nossos veteranos. Ipiúra, veteranos, muito obrigado por tudo. Vivas a Polícia Militar! Convidamos para encerrar e fazer o uso da palavra o digníssimo diretor do IHM, senhor Roberto Tonin. Obrigado. Em nome da diretoria do Instituto Histórico Militar, parabenizo a todos os recipiendários das medalhas, desejando a cada um muito sucesso, proteção e iluminação de Deus, extensivamente a todos os seus familiares e entes queridos. Agradeço aos diretores de Relações Institucionais, Sargento Galesco, Cabo André e o Capitão Laroca, e os diretores Kovacs, Ana e Cássio, pelo empenho em realizar esta cerimônia. E agradeço, especialmente, a colaboração do Cabo Rogério Lima, que brilhantemente foi nosso orador nesta noite, a quem solicito uma salva de palmas, por favor. Desejo uma boa noite e um bom regresso aos seus lares. Declaro encerrada a cerimônia. Muito obrigado.